Em 13 de novembro de 1985, após quase 70 anos adormecido, o vulcão Nevado del Ruiz entrou em erupção na Colômbia. Como consequência, toda a neve que estava em sua volta foi derretida e virou uma grande avalanche de lama que atingiu as cidades próximas ao vulcão. Dentre elas, a mais atingida foi a cidade de Armero, onde milhares de pessoas perderam suas vidas. Em meio às vítimas estava uma garotinha de 13 anos, que ficou presa aos escombros por 3 dias. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a triste história de Omaira Sanches Garzón, a menina que ninguém pôde salvar. Meu nome é Júlio Chagas, sejam bem-vindos ao meu canal e à Terça Curiosa. Omaira Sanches Garzón nasceu em 28 de agosto de 1972, na cidade de Armero, na Colômbia. Ela morava junto com seu pai, sua mãe, seu irmão e uma tia na cidade de Armero. Sua cidade ficava nas proximidades do vulcão Nevado del Ruiz, que estava adormecido há quase 70 anos. As primeiras atividades desse vulcão começaram há 2 milhões de anos e concluíram sua formação completa há cerca de 500 mil anos atrás. Em 13 de novembro de 1985, o vulcão Nevado del Ruiz entrou em erupção. 2 meses antes, o governo da Colômbia havia recebido inúmeros avisos sobre detecção de atividade vulcânica. Esses avisos vieram com pedidos de evacuação das cidades que estavam próximas ao vulcão, pois estavam correndo um enorme risco. Contudo, o governo da Colômbia ignorou esses avisos. Com a erupção, as geleiras que estavam em volta do vulcão derreteram e formaram o que é conhecido como lahar, que são fluxos de lamas com detritos criados por vulcões e extremamente destrutivos. Eles podem fluir dezenas de metros por segundo, atingindo uma grande velocidade e tendem a destruir qualquer estrutura em seu caminho. O que não é destruído geralmente é coberto quase por completo, já que os lahares chegam a ter até 140 metros de profundidade. Eram 9h09 da noite quando o lahar do vulcão Nevado del Ruiz desceu em grande velocidade às cidades que estavam próximas a ele. A mais atingida foi a cidade de Armero, que foi engolida quase por completo. Dos seus 29 mil habitantes, mais de 20 mil morreram e outros milhares ficaram feridos. Foi o maior desastre natural da Colômbia e um dos maiores desastres naturais do mundo. Entre as vítimas do desastre estava uma garotinha chamada Omaira Sanches Garzón, de apenas 13 anos. Ela estava viva quando a encontraram. O seu corpo estava submerso do peito para baixo e suas pernas estavam presas nos escombros de sua própria casa. As equipes de resgate tentaram resgatá-la, mas a maneira como as pernas dela estavam presas impossibilitava o resgate, já que era preciso o uso de máquinas para mover o concreto que estava prendendo ela, e eles não tinham essas máquinas por lá. Então foi pedido para o governo da Colômbia os equipamentos necessários para o resgate, porém não houve resposta do governo. Apesar de sua situação, Omaira Sanches permaneceu calma a maior parte do tempo. Outras vezes, ela rezava e chorava, mas se mantinha firme e não entrava em desespero. Ela até chegou a cantar para uma jornalista que trabalhava como voluntária no desastre. Ela também pediu comida, refrigerante, doce e até concordou em ser entrevistada. Voy a decir unas palabras. ¿Puedes? Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami, te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre. O pai e a tia de Omaira morreram no desastre. Seu irmão ficou ferido, onde acabou perdendo um dedo. Já sua mãe se salvou, pois ela tinha ido para a capital a trabalho. O tempo foi passando e as equipes de resgate começaram a pensar em um jeito para tirar Omaira do local. Eles fizeram uma boia improvisada com uma câmara de ar de um pneu, para que ela ficasse mais confortável. Eles também pegaram uma bomba hidráulica para poder drenar a água que cobria grande parte da garota. Foi quando perceberam que as pernas dela estavam dobradas sob uma estrutura de concreto, como se estivesse de joelhos e a estrutura no meio delas. A única maneira de tirá-la de lá seria amputando as 2 pernas,
Porém, como eles não tinham o equipamento médico necessário e a distância até o hospital mais próximo era grande, Omaira não resistiria. A equipe médica que estava no local concordaram que seria mais humano deixá-la morrer. Omaira já estava 2 dias naquela situação. Seus olhos começaram a ficar vermelhos escuros, seu rosto inchado e suas mãos embranquecidas. No 3º dia, ela começou a alucinar, dizendo que não queria se atrasar para a escola, pois tinha uma prova de matemática. Em dado momento, ela pediu para que todos se afastassem e fossem embora, para que ela pudesse morrer e descansar em paz. Em 16 de novembro, às 10h05 da manhã, Omaira faleceu, provavelmente por hipotermia ou gangrena. Ela ficou presa por quase 60 horas. Quando sua mãe ficou sabendo que havia perdido a filha, o marido e a irmã no desastre, ela disse que estava muito triste, mas que iria se concentrar no seu filho que havia sobrevivido. Também houve baixas nas demais cidades atingidas pelo lahar, que somadas ultrapassaram mais de 3.000 vítimas. A culpa das mortes por esse desastre recaiu sobre o governo, que foi acusado de omissão e negligência. Para se justificar, o ministro da Defesa disse que a Colômbia era um país subdesenvolvido e que eles não tinham os equipamentos avançados necessários para os resgates. Mais tarde, o governo da Colômbia criou a Direção de Prevenção e Atenção a Desastres, que tem como objetivo evitar que novas tragédias ocorram por causa de desastres naturais. Pouco menos de um ano depois, o Papa João Paulo II sobrevoou Armero e depois visitou os campos de refugiados junto ao presidente do país. Ele falou sobre o desastre, onde rezou e depois declarou o local de Armero como Terra Santa. Em setembro de 2017, foi lançado um filme chamado Armero, que conta a história dos eventos que ocorreram em novembro de 1985. Omaira Sánchez Garzón foi uma das vítimas do desastre provocado pelo vulcão Nevado del Ruiz. Apesar de estar em situação de risco e à beira da morte, ela se manteve calma e firme, onde surpreendeu a todos que estavam ao seu redor por sua coragem. Hoje, ela permanece como uma figura duradoura na cultura popular da Colômbia, lembrada através de músicas, literaturas e artigos comemorativos. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistirem. Deixa seu like se você gostou e se inscreva caso não for inscrito. Um grande abraço e até a próxima!